minhas amigas, olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Eu agradeço muito ao convite da casa por eu estar aqui mais uma vez conversando com vocês. É um prazer estar com vocês também, agradeço pela presença de cada um de vocês, mesmo que virtualmente. Mas eu agradeço principalmente a Deus pela oportunidade e por permitir que eu esteja aqui mais uma vez para falar com vocês sobre os ensinamentos do Evangelho. E o tema que nós escolhemos para hoje, ele está baseado no capítulo 17 do Evangelho e tem o título de Sede Perfeitos. E eu queria conversar com vocês hoje a importância de definir um objetivo de vida para poder atingir a esse chamamento de Jesus, que é a perfeição. Começo explicando que o objetivo é o propósito de se realizar alguma coisa, é aonde se quer chegar. É o objetivo que fornece a direção do que se deseja, do que se deve fazer e serve como um guia para que a gente possa finalmente realizar os nossos sonhos. Basicamente, se trata da posição que a gente deseja atingir no futuro. É o sonho que a gente quer realizar, né? Por exemplo, a compra de uma casa, por exemplo, a compra de um carro, conseguir um novo emprego, perder alguns quilinhos. No nosso caso aqui, estamos falando da importância de ser perfeito. Esse seria o nosso objetivo. E é importante a gente ter objetivos claros. É importante que esses objetivos sejam bem definidos, tanto na vida pessoal, quanto profissional, quanto empresarial, porque a importância disso está no poder que definir o objetivo e se apegar a ele tem de motivar todos os tipos de pessoas. Quando você tem certeza de quais são os seus objetivos, você passa a ter uma bússola, você tem um norte, você tem uma bússola que guia as suas ações. Então você tem algo que te ajuda a nortear suas ações e você passa a ficar mais engajado no sentido de vê-lo se transformando na realidade que você quer para a tua vida. Você passa a ter mais foco, inclusive. Isso também vale para a nossa jornada evolutiva. Ter objetivos faz com que as pessoas se sintam diariamente mais engajadas e mais motivadas. Certamente você já definiu os seus objetivos, não? Se você já definiu, ou se você ainda está definindo, está pensando como fazer, eu quero te dar uma sugestão de objetivo que tem um potencial muito grande para transformar a sua vida. Na verdade, não sou nem eu que estou propondo esse objetivo. Quem está propondo, na verdade, está nos convocando a isso, é Jesus, o nosso grande amigo. E ele nos convoca a sermos perfeitos. É uma convocação poderosa, você não acha? Você vai encontrar essa convocação no capítulo 17 do Evangelho, como eu falei para vocês. E é um excelente objetivo de vida, principalmente para nós espíritas. Né? Para nós, esse convite é, sem dúvida, alguma coisa muito fascinante, eu diria até excitante, porque atingir a perfeição seria o auge da nossa escalada evolutiva. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 11, ele fala assim: o aperfeiçoamento moral do homem, eis aí o fim e o objetivo da vida. E não é mesmo a perfeição o resultado do aperfeiçoamento do homem? Quanto mais a gente se aperfeiçoa, a gente mais evolui, mais chega próximo à perfeição, né? Mas não somos só nós, espíritas, que temos esse objetivo da perfeição. Todos os seres humanos, espíritos ou não, buscam a perfeição em algum aspecto de suas vidas. Pode ser uma perfeição estética, pode ser uma perfeição profissional e pode ser uma perfeição moral também. A busca por essa perfeição é alguma coisa tão forte que hoje em dia o marketing e a publicidade usam isso como isca para conquistar corações e mentes. A gente vê o tempo todo, né? Celebridades, igrejas, empresários, vendedores de autoajuda, políticos, todos usando esse ideal da perfeição para controlar as massas, ou para vender qualquer tipo de produto, ou para conseguir seguidores, ou até para conseguir riqueza e dinheiro. E sucesso também, né? Muitas pessoas são influenciadas por esses apelos das redes sociais, das mídias, e essas pessoas acabam vivendo em função do seu ideal de perfeição. Mas é uma perfeição muitas vezes ligada à matéria, ou quase todas as vezes ligada à matéria. E as pessoas acabam se esquecendo de si mesmo, né? Principalmente do seu aspecto mais moral. E como não é fácil a gente atingir a perfeição, muitas pessoas, muitas vidas se perdem em frustrações, em infelicidades.
Em alguns casos, por exemplo, essa busca sem limites pela beleza, essa busca pelo corpo perfeito, pode trazer inclusive riscos e danos para a nossa saúde. Não estou falando que a gente não deva cuidar do corpo material. É claro que a gente precisa cuidar, né? A gente não pode desprezar o nosso corpo, seja ele perfeito ou não, porque em cada existência que a gente está aqui nesse planeta, a gente recebe o veículo físico perfeito. Desculpe, vou usar outra expressão, mais adequado para o nosso reajuste e para a nossa evolução. O nosso corpo é, acima de tudo, um templo vivo e abençoado do Espírito. E assim deve ser tratado, assim deve ser cuidado e assim ele deve ser respeitado, com esse sentimento que é o nosso templo vivo e abençoado. Mas isso que eu falei para vocês sobre essa busca da perfeição aí, será que foi a esse tipo de perfeição material que Jesus se referiu? Eu tenho certeza que não. Jesus não estava falando da perfeição estética ou da perfeição do corpo. O convite dele para a gente ser perfeito se referia e se refere até hoje à perfeição moral e não à perfeição física ou material. Mas mesmo assim, o que você acha? Será que Jesus realmente espera que a gente seja perfeitos? Porque quando você olha para a humanidade, para a história da humanidade, esses milhares de anos que nós estamos nesse planeta aqui, são milhares de anos de erros, de falhas, de injustiças, de ingratidões, de ódios. Será que essa história já não é suficiente para provar que atingir a perfeição para nós é impossível? Bom, amigos, eu tenho certeza que Jesus não errou. Jesus conhece a nossa alma, a alma humana, como ninguém jamais conheceu. Ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe das nossas qualidades, ele sabe do nosso potencial. E se, apesar de todas as falhas que eu falei para vocês, ainda assim ele nos convoca a sermos perfeitos, é porque é possível sim, e é exatamente isso que Jesus espera de nós. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, mas eu queria tanto ser perfeito agora, eu estou me esforçando tanto e não consigo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nada disso. Não é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Essa pretensão de ser perfeito em tudo, e mais sério ainda, ser perfeito agora, hoje, isso nos afasta do que nós somos, essencialmente falando. Vai causar frustrações, vai causar infelicidades. Voltemos à fala de Kardec lá no livro dos Médiuns, que eu citei há pouco. Ele acrescenta o seguinte: a perfeição não terá o seu ápice nos dias em que vivemos, mas assistimos, contudo, à sua aurora. Kardec quis dizer o seguinte: a gente não vai atingir a perfeição nessa encarnação, mas nós já podemos vislumbrar que ela está chegando, já conseguimos ver as suas luzes. É como se estivéssemos aproximando de uma cidade, já temos certeza que nós estamos vendo as luzes da cidade ali na frente e que vamos chegar até lá. É bom que a gente entenda isso, que a gente não pode ser perfeito essa encarnação, mas que nós estamos a caminho e a gente vai chegar lá. Porque entendendo isso aí, a gente vai diminuir a ansiedade, a frustração e quem sabe até ser mais felizes, Nós sabemos que nesse mundo de provas e expiações, esse mundo real que a gente vive aqui, não existe perfeição. O que existe para nós todos é um desejo de encontrar a paz de vez em quando, tranquilidade de vez em quando, satisfação de vez em quando. A gente vive numa gangorra de alegrias e tristezas, Então nós precisamos acordar também para o fato de que a nossa imperfeição é útil para nós. Quando você pensa na escola da vida, que esse mundo de provas e expiações, é graças às nossas imperfeições que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a amar, a tolerar, aprendemos tanta coisa, porque nós somos imperfeitos ainda. Então nós estamos criando os nossos próprios méritos. A nossa carteira de investimentos no futuro está crescendo a cada dia. Mas o que é ser perfeito, você sabe? É nunca errar? É ter sucesso? É agradar a todos o tempo todo? É ser sempre gentil, ser sempre humilde, não falar da vida alheia, não julgar, não sentir raiva? Será que isso é ser perfeito? Será que nesse mundo de provas e expiações há quem consiga estar permanentemente nesse estado de perfeição ou de quase santidade, por exemplo? Talvez não. A gente já começa falando o seguinte: a palavra grega para perfeição, que vem de telos, significa fim, propósito ou objetivo, como nós falamos no começo. Nós ainda, por mais que a gente fale de coisas perfeitas, nós não sabemos bem o que é perfeição.
O Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 192, ele diz o seguinte: o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são totalmente desconhecidas e incompreensíveis. O que nós julgamos perfeito é o que nós conseguimos compreender. E lembrem, quantas coisas a gente não consegue compreender ainda. Quantas coisas ainda estão fora do alcance do nosso conhecimento, da nossa inteligência. A gente não sabe ainda o que é realmente uma coisa perfeita. Dá para imaginar a perfeição de Deus? A gente não consegue. Então, gente, como é que a gente vai atingir perfeição se a gente nem sabe o que é isso? Vamos pensar juntos na frase de Jesus, aquela do ser perfeitos. Será que Jesus não está simplesmente dizendo para nós o seguinte: chegue ao seu fim, chegue ao seu propósito, chegue ao seu objetivo. Seja o que você foi feito para ser, um filho de Deus. Será que não é isso que ele está nos convidando? Para ser o que a gente pode ser, o nosso objetivo em cada uma dessas encarnações? Ser um filho de Deus? Quando chegarmos ao nosso fim, ao nosso objetivo, aí sim seremos um ser perfeito, um ser completo, que não tem nenhum defeito, não tem nada mais que possa ser melhorado. E mesmo que a perfeição seja uma condição difícil de ser alcançada, nós devemos sempre almejar a essa perfeição moral. Até porque essa é a ética do ser humano, é para isso que nós fomos criados. Então, atingir a perfeição moral significa que nós já aprendemos a amar nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelo que nos perseguem e nos caluniam. Que desafio grande, não? É um desafio enorme mesmo. Mas não tenha dúvidas que um dia nós atingiremos esse grau evolutivo. Claro que com muito esforço, com muita dedicação, mas todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, iremos atingir a perfeição relativa que nos cabe. Afinal, viver é estar na constante condição de aprendiz. Na minha opinião, nosso exercício diário deve ser sempre buscar ser melhor a cada dia. Apenas melhor, não perfeito. Né? A busca da perfeição instantânea pode impedir que a gente seja bom naquilo que a gente faz. Além do mais, sempre que a gente examina a nossa consciência, o nosso juiz mais severo, não é? Ele nos aponta nossas imperfeições. Que bom que nossa consciência nos faz isso. Porque quando a gente consegue identificar essas imperfeições, nós podemos transformá-las em força. Essa força que impulsiona a gente para o desejo de nos sentirmos melhor, em paz e sem culpas, porque a gente não alcançou ainda aquela perfeição que Jesus quer de nós. Eu quero dizer para vocês também, meus amigos, que não é se tornando um eremita, vivendo num lugar remoto, deserto, isolado, longe dos males do mundo, que a gente vai atingir a perfeição. Também lá no Livro dos Espíritos, voltando a ele, né, no capítulo que trata da lei da sociedade, Kardec esclarece muito bem isso aí. Ele fala para nós que o isolamento absoluto só embrutece e enfraquece o homem. Porque nós precisamos da convivência do outro para a gente evoluir. E para fazer isso da melhor forma possível, cada um de nós possui sua própria tabela de valores, aquelas coisas que ele acredita que são necessárias para viver em sociedade, com um mínimo de conflitos, tanto internos, né, dentro de si mesmo, quanto externos na sociedade. E é essa tabela de valores que acaba nos guiando nos papéis que a gente tem que desempenhar na sociedade, como pais, como filhos, como esposos ou esposas, como profissionais, como empresários, qualquer coisa que seja. Né? Essa tabela de valores nos ajuda a nos comportar assim ou assado em diferentes situações. Por que a gente faz isso? Porque a gente vive num mundo imperfeito ainda. E o nosso dia a dia também é imperfeito. Então, no ambiente familiar, no ambiente profissional, na sociedade, é lá, nesse ambiente imperfeito, que a gente pode cultivar nossas virtudes, desenvolver nossa consciência, nos aprimorar como seres. Então, nós precisamos do outro para poder nos desenvolver. Mas voltando ao item 1 do capítulo 17 do Evangelho, que é o motivo da nossa conversa de hoje. O texto começa nos exortando, nos convidando ao amor. E diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Amai os vossos inimigos.
que é a primeira recomendação de Jesus para sermos perfeitos, talvez seja o mais difícil de seus mandamentos para a gente colocar em prática. Ainda para nós, imperfeitos como somos, é praticamente impossível amarmos aqueles a quem chamamos de inimigos, não é verdade? Mas se a gente quiser ser perfeito, é justamente esse tipo de amor que devemos praticar. Amar os inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Não é exatamente nisso que consiste a perfeição de Deus? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala o seguinte: a alma vem de Deus e que é criada por amor, criada para amar. Se a nossa alma é criada para amar, eu entendo que o amor é fundamental para a gente chegar à perfeição moral. Será que realmente eu estou certo? O amor é importante para o nosso processo evolutivo? Quem responde isso é o Leon Denis de novo. E ele fala que sim, porque é pelo amor que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, o foco ardente de toda a vida, de todo amor. Então, nós nos ligamos a Deus pelo amor. E de grau em grau, de degrau em degrau também, sobre a influência e a irradiação desse amor, é que nossa alma se desenvolve, que nossa alma se engrandece, né? Que a gente transforma aquilo que era uma paixão, um desejo carnal, né? Num sentimento mais nobre, que a gente transforma o nosso amor a alguns poucos, talvez apenas a nossa família, mas a gente transforma esse amor a toda a humanidade, e assim a gente vai chegando cada vez mais perto da perfeição, conforme a convocação de Jesus para nós. Nós ainda estamos nesse processo de aprendizado para poder aprender a amar como Jesus quer de nós, né? Mas mesmo assim, né, mesmo que ele sabe que nós estamos nesse processo e estamos no começo do processo, ele nos convida a ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Será que Jesus exagerou? Quem, dentre de nós, todos encarnados, os desencarnados desse mundo aqui, pode atingir uma meta tão alta? Sabe quem? Todos nós. Isso mesmo, para o Espiritismo, todos nós. Para nós espíritas, a única certeza é que a perfeição virá para todos, não importando o número de reencarnações que tenha, claro, mas que a perfeição virá para todos. Então, todos nós, sem exceção, nós vamos atingir esse objetivo um dia. Até porque o objetivo de todos os espíritos é alcançar a perfeição. Nós não atingimos isso ainda, esse estado de perfeição ou de completude, nós não atingimos ainda. E para a gente atingir, para a gente ser completo, como são os espíritos perfeitos, nós vamos precisar evoluir, possuir todas as virtudes e saber aplicá-las. Nós precisamos também conhecer todas as ciências e utilizá-las para o bem. Voltando à mesma questão 192 que eu citei há pouco, do Kardec, do Livro dos Espíritos, ele continua assim: demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Então ele fala assim, olha, não adianta você só evoluir no lado moral. Você também tem que se mudar no lado intelectual, né? Então, para poder ficar balançado, você vai ter que passar por outras encarnações até que seu lado moral e espiritual e intelectual estejam ambos desenvolvidos. E fala mais, quanto mais a gente se adiantar nessa vida que nós estamos agora, menos longas e penosas serão as provas das vidas seguintes. Então, nós temos que fazer já a nossa evolução, mesmo que ela seja feita gradualmente, porque a gente sabe que não há uma só evolução, a vida não é suficiente para isso. Não é só na vida, né? Para jogar tênis, você precisa treinar e repetir, treinar e repetir. Ou repetir, treinar, repetir, treinar. Para jogar xadrez, você precisa repetir, treinar, até ficar bom. E quando você ficar bom, você continua repetindo, treinando, para ficar melhor, para ficar ótimo. A vida nossa, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós precisamos repetir e treinar. Como? Repetir a encarnação e treinar durante a vida encarnada. Aí você volta para o mundo espiritual, mais tarde volta para cá e repete, treina, até que um dia você vai ficar muito bom. Aí repete, treina, até que um dia você vai ficar ótimo. Repete, treina, até que um dia você fica perfeito. É assim que vai funcionar conosco. Nós seremos um dia muito perfeitos, quase, repito, quase tão perfeitos quanto Deus. Por que quase? Porque se a gente fosse tão perfeito quanto Ele, nós seríamos iguais a Ele. Isso não é possível.
Voltando à questão 192, estou usando muito essa questão, né? O Kardec fala mais uma coisa. O homem poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Nós podemos ser tão perfeito quanto a nossa natureza, mas a perfeição absoluta, gente, só quem possui é Deus. Então, olha que diferença. Nós nunca poderemos ser tão perfeitos quanto Deus. Isso não é aceitável. Então, a perfeição que nós pretendemos ter, ou que nós podemos alcançar, não se compara com a perfeição de Deus, que é infinita. Mas será a perfeição relativa que nós temos a capacidade de atingir. Vamos falar dessa encarnação. Vai ter um momento que eu vou ter que prestar contas. Vou prestar contas a Deus do que eu fiz nessa encarnação. Eu fiz o máximo que eu podia fazer, eu atingi o máximo de evolução que eu pude, é isso que ele vai cobrar de mim. Ele não vai cobrar de mim que eu seja perfeito nessa encarnação. De acordo? Então, no nosso processo de aperfeiçoamento constante, nós vamos evoluir até atingir um dia a capacidade máxima de nossas almas, mas nunca igual ou nunca mais do que Deus. Esse processo que eu falei para vocês, de aperfeiçoamento constante, tem um nome, e o nome é perfectibilidade. E o caminho para atingir essa perfectibilidade é um processo muito longo, já que a distância que nós temos de Deus também é muito longa. A gente lê na literatura espírita que a comparação é como aquele verme que olha para a lua. A distância é imensurável, é como nós olhando para Deus. A distância é imensurável. Bom, se é tão longo assim, vamos cruzar os braços então até que o dia chegue à perfeição. Não, gente, sentar e cruzar os braços não vai nos ajudar. É mandatório que a gente comece ou dê prosseguimento a essa caminhada tão bendita, né, que nós estamos efetuando, persistindo, trabalhando em prol da perfeição, tendo o objetivo da perfeição, inclusive, para chegar lá, agindo sempre de maneira tal que hoje nós sejamos melhores do que ontem. Amanhã nós sejamos melhores do que somos hoje. Quando você tem esse objetivo em mente, quando você vive acreditando que um dia você vai atingir a luz da perfeição, a sua atmosfera espiritual vai mudar. Tenha certeza disso. E você vai ter uma sensação deliciosa de autorrealização. Você já teve isso? Você já sentiu essa sensação de autorrealização? Talvez seja a hora de você começar a pensar nisso. Bom, e nessa encarnação que nós somos hoje, dá para a gente fazer muita coisa, dá para a gente avançar bem, dá para a gente alcançar muitas coisas boas a caminho da perfectibilidade. E nas seguintes, nas seguintes, nas seguintes. O que não pode fazer é ficar de braços cruzados. E é claro também que a gente vai ter que superar, mesmo que seja parcialmente, mas nós vamos ter que superar os nossos defeitos, superar aqueles obstáculos que impedem que a gente chegue à perfeição. Por exemplo, nós precisamos procurar diminuir os nossos vícios, ou eliminá-los de vez. Nós precisamos aumentar nossas virtudes. Nós precisamos aumentar o conhecimento, o autoconhecimento de nós mesmos. Nós precisamos diminuir ou até eliminar o apego às coisas materiais. Até porque o apego às coisas materiais, o grau de apego, mostra o seu grau de inferioridade também. Quanto menos apego, mais elevado está o seu espírito. Tem também outras coisas que a gente precisa fazer. Nós falamos sobre isso há poucos minutos. Nós temos que amar incondicionalmente. Nós temos que enxergar em cada irmão ao nosso redor um irmão querido, não apenas um outro ser humano, né? Esse ser que mais cedo ou mais tarde poderá se reunir em nossa companhia, né? Ou para ser nosso anjo amigo, ou para fazer parte da nossa família, ou para que nós sejamos seu anjo amigo, um parceiro evolutivo, enfim, né? Então, olhar a todos com amor e sentir esse amor a toda a humanidade. Não acabou. Nós temos também que, além disso, que para sermos espíritos bons, com todas as qualidades que os bons espíritos devem ter, nós ainda sabemos que nós temos que encarnar muitas vezes nessa terra aprendendo a amar. Mas não fica desanimado não, viu? Nós já andamos um bom caminho. Olha, gente, só de saber que dentro de cada um de nós já existem o germe dessa bondade, né? Essa bondade que é necessária para a gente dar um salto de qualidade a caminho da perfeição, só isso já nos dá muitos motivos para ser felizes, não? Eu sei que eu tenho dentro de mim já esse germe da bondade. Eu posso não ser bom o tempo todo, ou posso não ser bom a maior parte do tempo, sei lá,
mas eu sei que eu tenho dentro de mim o germe da bondade que foi implantado por Deus. Ele me criou, assim como a todos nós, simples e ignorantes, mas, na sua infinita sabedoria, ele também já nos criou potencialmente perfeitos, e com essa centelha divina dentro de cada um de nós. Nós que estudamos Espiritismo, né, a gente sabe que não foi apenas nós, mas todos os espíritos, todos sem exceção, mesmo Jesus, foram criados da mesma maneira pelo Pai. E cabe a cada um de nós atingir a perfeição, essa perfeição que o Pai determinou para nós e para todos os seus filhos, inclusive Jesus. Jesus, como Filho de Deus que ele também, como nós, foi criado simples e ignorantes. Mas ele venceu a sua ignorância, desenvolveu o seu potencial divino, aquela centelha desabrochou e se transformou, isso através das suas encarnações também, em vários mundos, né? Não na Terra. E mesmo antes da Terra existir, Jesus já tinha alcançado o grau evolutivo que permitiu que ele seja o nosso representante, o representante de Deus aqui na Terra e nos corações dos homens. Que belo exemplo, não? E não dá para a gente se mirar nesse exemplo de Jesus, a gente sabe que em cada encarnação nós vamos atualizando essa potência da perfeição, aquela centelha vai crescendo e vamos caminhando passo a passo, degrau em degrau, rumo à perfeição. Falta muito, eu sei. Mas nós já somos hoje muito diferentes do que nós éramos na nossa origem, lá atrás, nos primeiros séculos da existência da vida humana aqui na Terra. Quando Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele não espera que nós nos igualemos a Deus, mas ele espera sim que a gente o imite em seu amor, em sua misericórdia, em sua justiça. Mas está longe o objetivo da perfeição, você não acha? Aí eu sei que tem um ou outro que vai fazer assim, mas por que Deus não facilitou a nossa vida? Ele não poderia já ter criado a todos nós prontos e perfeitos? Já pensaram em quantos males e sofrimentos teríamos sido poupados se ele tivesse nos criado espíritos perfeitos? É claro que ele poderia ter feito isso, né, gente? Ele é todo poderoso. Mas se ele, sábio como ele é, na sua infinita sabedoria, ele não fez isso, é porque ele entendeu que seria mais útil para nós ter feito de outro modo. E fez de outro modo, nos submetendo a uma lei chamada Lei do Progresso. É uma lei que rege todos os seres da criação, seres animados e seres inanimados. Quando Deus nos submete à lei do progresso, o que Ele quer é que nós tenhamos o mérito das nossas próprias obras, a fim de que a gente possa merecer a recompensa e ter o prazer de desfrutar do que nós mesmos conquistamos, que não foi dado de mão beijada. Então, submetendo a gente à lei do progresso, Ele quer que a nossa perfeição seja o resultado dos nossos próprios esforços. No dia que nós chegarmos lá e olharmos para trás, nós teremos um sorriso de satisfação porque vimos que chegamos lá por nossos próprios méritos. Erramos muito no caminho, acertamos muito no caminho, seja como for a nossa história que nos levou lá. Mas mesmo assim, a gente fala, por que Deus não nos criou perfeitos? Ele criou sim. Apesar do que eu falei para vocês, Deus criou a gente como espíritos perfeitos, sim. Opa, estou ficando louco? Não, estou não. Nós somos espíritos perfeitos, não no sentido moral, porque para isso faltam muitas reencarnações ainda, né? Mas nós somos perfeitos no sentido de que nós somos criaturas divinas. E se Deus é perfeito, tudo que Deus cria é perfeito. Então nós somos perfeitos no sentido de que somos criados por Deus, somos criaturas divinas, temos dentro de nós a centelha da perfeição. Jesus sabe também, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele sabe também dos nossos defeitos, das nossas qualidades. Então, o que Jesus espera que nós façamos é sempre o nosso melhor, porque nós vamos prestar contas ao Pai dentro do nosso melhor nível de evolução que a gente puder alcançar. Quando ele declarou, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, ele deixou claro que todos nós podemos nos aperfeiçoar, porque ele falou para toda a humanidade, não apenas para nós espíritas, né? Mas a todas as pessoas, independentemente da seita, da religião, da raça, todos estão conclamados a serem perfeitos um dia. Então, meus amigos, você que está me ouvindo, transforme a busca pela perfeição moral no seu objetivo de vida. Transforme, então, o serem perfeitos no seu objetivo
Isso vai lhe dar certamente mais sentido e orientação à sua vida. Quando você determinar o que você quer, você vai ter mais clareza para onde está indo e vai passar a empregar esforços e as suas ações para chegar ao lugar que deseja, ou seja, ao estado de perfeição. Se o seu grande objetivo é ser perfeito, quais são os objetivos intermediários que você vai eliminando um por um? Um por um. Preciso ter paciência com certa pessoa. É um objetivo. Procure eliminar isso aqui, aí passa para o próximo. Não precisa fazer numa encarnação a perfeição. Né? Você vai ver como você vai se sentir mais vivo, né? Vai acordar todos os dias com gás novo para fazer o que você precisa fazer e o que tiver a seu alcance. Agora, não deixe de fazer o que você precisa fazer, não deixe de fazer o que você pode fazer. A consequência é que você vai acabar conhecendo o verdadeiro significado da palavra felicidade. A cada objetivo, a caminho da perfeição que você superar, vai lhe trazer esse conhecimento sobre a felicidade. Só isso já vai fazer valer a pena definir esse objetivo e lutar por ele todos os dias, né? Porque isso aqui não é uma coisa de um dia só. Se você tiver dificuldade para compreender esse objetivo, eu vou te ajudar. Te lembrando que você já tem um modelo pronto. Sim, Jesus é nosso modelo. Jesus é nosso modelo de vida, de amor. Basta seguir o seu modelo e todos nós um dia também atingiremos a perfeição. Veja o que Jesus fez, coloque isso dentro do seu potencial, da sua capacidade, dentro dos seus objetivos também. Certamente, no momento que você for prestar contas ao Pai, ou que todos nós formos prestar contas ao Pai, se fizermos tudo o que Ele nos pediu, se formos verdadeiros filhos de Deus, nós realmente passaremos na prova. E um dia, certamente, chegaremos à perfeição. Que essa certeza, meus irmãos, seja uma consolação e um incentivo para todos nós. Que Jesus nos abençoe com seu amor e que Deus Pai, de infinita luz, nos ilumine e proteja hoje e sempre. Muita paz a todos e um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem em paz. Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nesse momento que vivemos, tão conturbado, convivendo com a pandemia, a necessidade do isolamento social, não poderíamos deixar de refletir um pouco sobre esse tema e as consequências que ele nos traz. À medida em que o tempo foi passando, nós fomos tomando consciência da gravidade do problema. Muitos irmãos desencarnaram, milhares, alguns próximos de nós. No início, um cuidado excessivo até. Todas as pessoas se isolaram, o comércio fechou, e isso trouxe uma condição para o nosso sistema de saúde de dar atendimento às pessoas, não é? Com os equipamentos apropriados. À medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a se cansar um pouco e acabaram por mudar um pouco de hábitos. Mesmo assim, a presença do vírus, as contínuas notícias relacionadas a ele, todos os dias na TV, com o número de mortos, com o número de infectados, foi trazendo uma certa ansiedade na grande maioria da população. É um processo natural, porque nós ficamos cerceados de ir e vir. Nós, de repente, alguns foram impedidos de realizar suas atividades econômicas, então passaram por dificuldades financeiras, ou ainda estão passando por dificuldades financeiras. O comércio sentiu, eu sou comerciante e tenho vivenciado essa experiência. Então, essa situação e o medo do amanhã nos traz uma certa ansiedade. Ansiedade é uma característica ou uma sensação que nós temos diante da expectativa do futuro. Então, quando éramos um pouco mais jovens, no meu caso, na véspera de uma prova, sempre ficava um pouco ansioso, as mãos transpiravam e a gente tinha essa dificuldade, porque
em enfrentar o novo, na entrevista de um novo emprego, na escolha de uma nova carreira. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. De certa forma, é uma sensação de defesa para que tomemos mais cuidado, fiquemos mais atentos sobre as situações. Então, é natural que sintamos ansiedade. O problema é quando ela se torna patológica, porque tudo que é demais faz mal. E quando o medo do amanhã, ele nos impede de viver hoje, a ansiedade toma características de doença. Então, muitas pessoas têm dificuldade de sair de casa, têm dificuldade de receber pessoas em casa, pelo medo do contágio. E é importante que se tenha esses cuidados. É importante. Mas nós não podemos viver o amanhã. Nós precisamos viver o hoje. Ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, que foi realizada dia 31 de dezembro, onde ele lançou o seu novo livro, No Rumo de um Mundo de Regeneração, ele falou muitas coisas importantes, mas o mais importante que foi revelado ali pelo Divaldo foi que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ofereceu o coronavírus como alternativa para os distúrbios sociais que poderiam ocorrer numa guerra global. Se nós nos lembrarmos, em 2019, 2018, com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos e o presidente coreano da Coreia do Norte, muitos foram os momentos de tensão, de animosidade, em que, disputando o poder mundial, essas pessoas deram a entender que não teriam escrúpulos em lançar mão de uma guerra nuclear. Então, quando o Divaldo disse isso, eu fiquei pensando que enfrentar a pandemia está sendo muito difícil, mas seria muito mais difícil enfrentar uma guerra mundial. Uma guerra nuclear iria extinguir a vida orgânica no nosso planeta. A poluição gerada por ela é de dimensões catastróficas. Imagine como seria o plano espiritual a partir da desencarnação nesse estado de coisas, com inúmeras pessoas desencarnando com câncer, relacionados à radioatividade, enfim, de tanto sofrimento. Então, quando o Divaldo diz que o corona veio como uma alternativa da misericórdia de Deus para que nós pudéssemos refletir nosso modo de vida, e ele, olhando agora, nos mostra que invadiu todas as nações. Nenhuma nação ficou isenta desse minúsculo ser que, penetrando as fronteiras dos países, pararam a economia, parou as relações sociais e nos deu uma forma de ver diferente. Então, é preciso compreender que mesmo diante das adversidades, a presença de Deus é constante na manutenção do universo e, consequentemente, dos nossos destinos, da nossa vida. O corona veio para transformar e não para punir. Muitas pessoas fizeram analogia com o Armagedon, com o fim dos tempos, com as pragas que viriam no Apocalipse. Mas a palavra do Divaldo nos traz essa convicção de que Deus, infinitamente justo, bom e misericordioso, nos trouxe essa experiência para que pudéssemos rever nossos conceitos, para que pudéssemos dar mais valor ao abraço, para que pudéssemos conviver, perceber a importância de estarmos em família. Quantas vezes, antes da pandemia, nós deixamos de nos reunir com a família, com os nossos irmãos, com os nossos pais,
com os nossos parentes mais próximos, porque tínhamos atividades econômicas ou profissionais priorizando outras coisas, senão em relação à vida social. E hoje que nós estamos impedidos de ir e vir, que estamos impedidos de nos reunirmos, e quando isso acontece, as consequências são graves, não é? Nós tivemos aí o efeito das festas de final de ano, onde o número de casos e de mortandade aumentou muito na primeira quinzena de janeiro, tudo isso relacionado com as festividades de Natal e Ano Novo, onde muitas pessoas acabaram se infectando, e nós vemos o sistema de saúde em algumas localidades já entrando em colapso. Vemos o exemplo do Amazonas, de Manaus, onde as pessoas sequer tinham oxigênio para receber o tratamento. Então, tudo isso está relacionado com o nosso próprio comportamento, mas não com o castigo divino. As lições, elas são importantes que sejam bem interpretadas. Nós precisamos aceitar que Deus nos oferece aquilo que precisamos. E garanto para qualquer pessoa que vivenciar uma guerra nuclear seria teria muito mais sofrimento do que nós estamos vivendo pela pandemia. Mesmo porque a ciência já vem desenvolvendo a vacina. E essa vacina está próxima. Já está sendo aplicada em algumas localidades, em alguns segmentos da sociedade que é necessário que sejam os primeiros, né? O pessoal da saúde, os mais idosos. E isso trará normalidade. Mas, refletindo sobre as palavras de Divaldo Franco, que bom que tivemos o coronavírus, né? Ao invés de uma guerra nuclear, ao invés de uma guerra global, que traria um sofrimento atroz. É inimaginável o quanto iria atrasar a nossa evolução se tivéssemos que conviver com isso. Então vamos refletir sobre os efeitos da pandemia em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é natural que nos sintamos ansiosos, que tenhamos o medo do amanhã. É natural que nós tenhamos essa ansiedade de nos precavermos. Então, a higienização das mãos, o uso da máscara, que há alguns meses era assim, insuportável usar máscara, e hoje a gente até estranha quando sai de casa e não está usando a máscara. Principalmente eu que estou no comércio e uso máscara continuamente, né, todos os dias. Então, nós vamos nos adaptando e a vida vai seguindo. Essa ansiedade, esse temor do amanhã, ele deve ser controlado com a ampliação da nossa fé. Então, olhando para o Evangelho, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, logo no primeiro parágrafo, Jesus nos convida: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou puro de coração. Essa fala do Cristo, ela é muito propícia para esse momento, porque nós todos estamos vivendo a aflição, as dificuldades, o cerceamento dos nossos objetivos, né? Eu tomo pela minha mãe. Minha mãe já está com mais de 80 anos e ela tinha atividades todos os dias. De segunda a domingo, ela tinha uma atividade. Seja com hidroginástica, que é muito saudável, seja em participação de uma entidade assistencial, Amigos de Santo Antônio, aqui da cidade de Agudos, seja nas atividades do centro, em grupo mediúnico que ela participa, nas palestras. Né? Então, de segunda a domingo, ela sempre tinha atividade. Tinha uma sexta-feira que ela se reunia com as amigas para jogar baralho e jogar conversa fora. E, de repente, 83 anos, em março do ano passado, nós a confinamos na casa dela. Ela não pôde sair. Tudo que ela necessitava, eu mesmo ia levar.
sempre com máscara, sempre mantendo a distância, pedindo para higienizar, mas basicamente nós só nos víamos nos momentos em que eu ia suprir as necessidades dela, de alimento, materiais de limpeza, enfim. A solidão leva à angústia, leva à ansiedade, e a ansiedade traz consequências físicas e mentais. E como é que nós vamos trabalhar isso? Ampliando a nossa fé. Então, quando Jesus nos diz, vinde a mim, ele não está se referindo à ideia do milagre. Muitas das religiões cristãs, elas, baseados nessa fala do Cristo, vinde a mim que eu vos aliviarei, e em outras, buscai e achareis, pedi e obtereis, são frases do Cristo, eles interpretaram essas falas, esses ensinamentos do Cristo, como um milagre. Né? Então, ou tem frases assim, o sangue de Jesus tem poder, entregue o seu problema para o Cristo que ele irá resolvê-lo. Então, são situações diferentes. O milagre seria uma intervenção direta do Cristo ou do próprio Criador, de Deus, derrogando as suas leis. Porque é muito evidente que cada um de nós recebe segundo as nossas próprias obras. E se nós estamos vivenciando uma doença ou uma situação difícil, é porque precisamos dessa experiência para evoluir. Não é um castigo. Deus não nos castiga. Ele nos oferece meios para que, colhendo as consequências dos nossos atos, dos nossos erros do passado, possamos aprender e não errar mais. Então, o milagre seria ir contra essa lei. Como se Deus, sabendo que nós estamos vivenciando uma experiência devido aos erros do passado, às escolhas que fizemos, viesse e, passando a mão na nossa cabeça, tirasse o obstáculo do nosso caminho. Esse é o conceito do milagre. Uma intervenção direta de Deus em nossa vida. Mas nós compreendemos, a partir do estudo da doutrina espírita, dos conceitos e das interpretações do Evangelho do Cristo, que Deus não irá interferir diretamente na nossa vida. Ele irá, pela sua misericórdia, nos oferecer meios para que nós possamos evoluir pela nossa própria vontade. Mesmo porque, se não fosse assim, não teríamos mérito algum. Como poderíamos nos tornar seres perfeitos sem trilhar os caminhos que nos levam à perfeição? Simplesmente pelo milagre da criação. Então, nós entendemos que quando Jesus diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei, ele não irá, pelo milagre, solucionar o nosso problema, mas, através das suas lições, através dos seus exemplos, Jesus nos mostrará o método melhor para que nós enfrentemos a situação e possamos superar aquele problema. Quando nós oramos para Jesus e pedimos que Ele tire a doença de nós, Ele vai nos dar a força necessária, a confiança necessária para, vivenciando com a doença, possamos tirar o mal que existe em nós, que foi esse desvio de comportamento, de personalidade que gerou a doença física. Toda doença física começa no espírito, seja nessa encarnação, seja numa encarnação anterior. Nós estamos resgatando algo que fizemos no passado. Então, se Jesus vier tirar esse resgate, como ficaríamos? Não seria a mesma situação daquela mãe que faz todas as tarefas para o filho e quando o filho vai fazer a prova na escola, ele não consegue fazer a prova e acaba tirando notas ruins? Então, o milagre seria derrogar a própria lei de Deus, ser contrário à lei de evolução, à lei de causa e efeito, à lei do livre-arbítrio, interferir na nossa vontade. Então, nós entendemos que o vinde a mim, quando somos convidados pelo Cristo para buscá-lo, ele está se referindo ao modelo, ao exemplo que ele nos trouxe
diante das diversas situações que ele viveu. Então, diante das nossas aflições, o que nós precisamos fazer é elevar os nossos pensamentos. É ter a confiança de que Deus existe, é justo, bom e misericordioso. E sendo Ele misericordioso, jamais nos oferecerá algo que seja contrário ou superior às nossas forças. A misericórdia de Deus está no fato de que Ele nos oferece os obstáculos de acordo com as nossas forças. Isso nos dá a certeza, a segurança de que diante do problema somos capazes de resolver, que existe um amanhã, que nada está perdido. Ah, mas o corona está matando muitas pessoas, milhares de pessoas todos os dias. É verdade. Mas se nós formos até o Cristo, Ele também nos dirá que a morte não existe, que a vida continua. Quando Ele diz, deixai aos mortos que cuidem dos seus mortos, Ele está afirmando categoricamente que depois dessa vida, uma outra vida existe. E não é uma vida de contemplação ou de castigo, mas de trabalho. Não é? Se são os mortos que cuidam dos mortos, eles trabalham. Nós teremos a continuidade da vida, teremos atividades, e essa convicção de que a morte do corpo não é o fim, também nos traz a serenidade para enfrentar as situações que nos são oferecidas e ter a convicção de que amanhã o sol brilhará e a vida segue, nos trazendo novos meios, novas oportunidades. Ir até Jesus significa praticar as suas lições, aprender a ter humildade, de aceitar a vontade do Pai, que se estabelece de uma forma onipotente. Tudo vem de Deus. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então, nos sentir contrariados, nos sentir revoltados diante da experiência que a vida nos ofereceu, é uma forma de dizer que Deus não é justo, que Ele não é misericordioso. Então, quando nós vamos até Jesus e colocamos em prática o seu Evangelho, nós afastamos de nós a revolta, a sensação de injustiça. Nós afastamos de nós esse conceito do egoísmo, de que todas as coisas que nos acontecem devem ser da forma que nós desejamos, porque elas sempre serão da forma que nós necessitamos. Ir até o Cristo é olhar para Ele diante das situações de adversidade e copiar o exemplo que Ele nos deu. Quem não se lembra de, depois de martirizado, de ter sido coroado com espinhos, e Ele teve que carregar a sua cruz, subindo o Gólgota, e num determinado ponto da escalada, já com seu corpo alquebrado, Ele recai ao solo, perdendo totalmente as forças, pela imposição de um soldado romano. Um homem é obrigado a carregar a cruz no lugar do Cristo. E assim se faz. E alguns metros são percorridos, e Jesus caminha ao seu lado, e vai se recuperando, até o momento em que ele se sente forte o suficiente para que, mais uma vez, pudesse seguir seu caminho. Então ele retoma sua cruz, liberando o homem que a carregava. Esse é o exemplo. Mesmo quando nos sentimos fracos, quando nós estivermos caídos, nos lembremos do exemplo do Cristo. Vamos nos reerguer. Ter a confiança de que somos capazes e retomar a nossa cruz para conduzir a nossa vida e ir construindo a nossa evolução. É dessa forma que nós vamos combater a ansiedade. É através do consolo trazido pelo Evangelho de Jesus. É dessa forma que nós não vamos mais ter medo do amanhã, ter medo do vírus, porque ele pode nos visitar, e eu recebi essa visita logo no início, lá no mês de abril. Eu fui contaminado pelo corona
e durante uns 15 dias eu tive muita febre, diarreia, e é uma sensação muito ruim, né, de fraqueza, né? A falta de ar existia, mas não foi tão intensa a ponto de me levar ao hospital. O tratamento foi feito em casa. Mas em nenhum momento eu senti medo, porque tinha certeza de que nada acontece por acaso. E se eu estava vivenciando aquela experiência, é porque era a minha vez, era necessário. A recuperação veio em 15, 20 dias. Aos poucos eu fui retomando as minhas forças e voltando à vida normal. Isso aconteceu com milhares, milhões de pessoas. Outras passaram pelo vírus sem sequer ter nenhum sintoma. A cada um segundo suas obras. Nós recebemos segundo a nossa necessidade. Milhares dos nossos irmãos desencarnaram. Mas o que significa desencarnar? Retornar à vida. Retornar à vida verdadeira no mundo espiritual. Então, mesmo a morte do corpo, trazida pelo vírus, não é o fim. É claro que nós vamos sentir saudades daqueles que voltaram à pátria espiritual e que já não estão mais ao alcance do nosso abraço. É natural que sintamos saudades, mas é preciso ter a convicção de que eles continuam existindo, que eles continuam recebendo o nosso amor, as nossas vibrações de esperança, o nosso desejo de que estejam bem. Isso nos consola. O Evangelho nos consola, porque nos oferece as lições necessárias para enfrentar as situações da vida, na convicção de que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso e, portanto, não nos dá além das nossas forças. O Cristo nos ajuda a tornar o nosso fardo mais leve, porque o problema já não é insolúvel. O obstáculo não é intransponível. Na convicção da misericórdia do Pai, nós sabemos que podemos exceder as nossas forças e vencer se tivermos a convicção de que jamais estamos sós e que somos capazes de realizar. O convite do Cristo para que nós nos aproximemos dele não é na sua presença física, mas nas ações, nos exemplos, na prática do Evangelho. O Evangelho do Cristo está entre nós há mais de 2000 anos. Pelas mãos de Paulo de Tarso, ele se espalhou por toda a Europa e ele, próprio Paulo, foi um grande modelo do exercício do Evangelho na transformação íntima do orgulhoso judeu no apóstolo dos gentios. A história é muito linda no livro Paulo e Estevão, que eu gosto muito e acabo citando praticamente em todas as minhas palestras, né? Eu gosto muito desse livro. Ele traz exemplos marcantes de pessoas que vivenciaram experiências duríssimas, mas que, resignados e com a fé, puderam vencer as batalhas. Isso significa ir até Jesus. De agir diante das adversidades da vida, segundo os seus ensinamentos. Ah, mas agora, com a pandemia, eu não posso sair de casa, eu não posso abraçar as pessoas queridas, que vida é essa? Mas eu posso mandar uma mensagem de vídeo, eu posso telefonar para as pessoas amadas, levar consolo, esperança. Ah, mas eu não sei mexer na internet, eu não tenho celular. Escreva uma carta. É um método tão antigo, mas eficiente, quando nós desejamos transmitir os nossos pensamentos. Então, essa separação física não precisa ser total. Nós podemos estar próximos através da imagem, através
da carta, de um telefonema, das nossas orações, quando nada disso for possível, de levarmos às pessoas essas vibrações de esperança. O que nós precisamos é ter essa certeza de que Deus está à frente de tudo. E como disse o Divaldo Franco, que bom que veio o vírus ao invés da bomba na nossa vida. Que bom que nós podemos, na grande maioria, passar pela experiência e se recuperar, retomando a vida como era antes, mas com a transformação da experiência, o que é mais importante. Que possamos olhar para as nossas experiências sempre com olhos positivos, porque aí a ansiedade diminui. E foi o Cristo que disse que Deus é nosso Pai, que nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos nesse momento e de que forma nós iremos evoluir a partir das experiências recebidas. É assim que nós vamos até o Cristo, praticando o seu Evangelho, afastando a mágoa do nosso coração pelo perdão, afastando o remorso do nosso coração na humildade de reconhecer as nossas imperfeições e no desejo sincero de corrigi-las, de lutar contra elas, de nos retratar com aqueles aos quais ofendemos um dia. A ansiedade da vida, ela é curada pelo consolo do Evangelho, que nos fortalece a cada momento, nos mostrando o caminho, os meios de nos tornarmos pessoas melhores, vencendo qualquer obstáculo, seja a pandemia, seja a dificuldade econômica, financeira que essa pandemia está gerando, seja a dificuldade física ao contrair o vírus, enfim, seja diante da morte do nosso ente querido ou nossa, sabemos que vamos continuar, que Deus está conosco. E essa convicção nos traz a serenidade para seguir em frente e combater o medo, consequentemente, reduzindo a ansiedade e nos deixando mais serenos, porque temos a convicção de que o amanhã virá e suprirá todas as nossas necessidades, porque Deus é justo, é bom, é misericordioso. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos em que pudemos estar juntos, pela possibilidade de compartilhar esses pensamentos, essa certeza da presença do Pai e a convicção de que cada um de nós tem o poder de ser feliz, porque Deus nos criou para sermos perfeitos e cabe a nós encontrar esse caminho. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de todos nós. Que a sua luz ilumine todos os nossos lares, fortaleçam aqueles que passam pela enfermidade e nos fortaleçam também, para que estejamos oferecendo o melhor de nós em benefício dos nossos semelhantes. Na prática da lei maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.